Amém? Hoje nós estamos aqui, né? Apesar de poucas pessoas, mas hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o dia em que se comemora, no segundo domingo de dezembro, é o dia que se comemora a Bíblia. E eu queria trazer algumas informações, algumas curiosidades sobre a Bíblia para nós e orar, agradecendo a Deus pela essa palavra que ter chegado até nós, pela palavra de Deus ter chegado até nós. E a Bíblia ela vem de um termo grego que significa biblos ou biblion, que significa rolo de papiro ou livro. A Bíblia, na verdade, não é um livro, é uma biblioteca, porque a gente conhece a Bíblia como um livro assim bem compacto, né? Mas aqui dentro dessa palavra, dentro desse livro tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Essa palavra, essa Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 autores num tempo de 1.600 anos. Dentro dos escritores da Bíblia, existem pessoas muito eruditas, pessoas que eram agricultores, pessoas que eram iletradas, pessoas que tinham pouco conhecimento, outros tinham muito conhecimento, e ela chegou até nós, e você não encontra na Bíblia nenhuma contradição. Existem algumas questões que diferencia um texto do outro, né? Quando a gente vai para o Evangelho, tem um Evangelho que fala que os cegos estavam na entrada de Jerusalém, no outro Evangelho fala que ele estava na saída de Jerusalém, mas isso tem a ver com o prisma, né? Com o olhar de quem escreveu. Mas a Bíblia, ela traz a doutrina pura e santa, e não há contradição em nenhuma desses acontecimentos, desses ensinamentos para nós. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Foi o primeiro livro impresso no mundo em 1456. Bastante tempo. 1456 foi o primeiro livro impresso. Até hoje é o livro mais vendido no mundo. É a Bíblia. Em primeiro lugar, é um dos livros mais vendidos. É o livro mais vendido. Tá, em outros lugares está o Peregrino, né, que é um livro também antigo. Está aquele príncipe, né, o Pequeno Príncipe. Mas a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Os 5 primeiros livros a gente conhece, que é o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento é o Pentateuco. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os Evangelhos. E todo ele aponta para Cristo. Em toda palavra a gente vê Cristo. Se a gente for assim tirar cada parte, cada texto, a gente vai ver que Jesus estava lá. E assim, se a gente for falando de cada livro, a gente vai ver a tipologia de Cristo. Tanto que a palavra de Deus fala que o Antigo Testamento é sombra do que viria. Não tem como você ler o Antigo Testamento sem ler o Novo, porque ele aponta para Cristo. E dando início, né, a esse nosso dia de gratidão ao Senhor pela Bíblia, nós queremos assim fazer um compromisso com Deus de conhecer mais. Às vezes a gente passa tanto tempo com outras coisas, com revistas ou a rede social, que é uma das coisas que mais toma nosso tempo, que a gente se dedique em ler a palavra. Hoje a gente tem a Bíblia em várias formas. Tem braille, tem ela impressa, tem muitas traduções. Cada dia tem traduções mais fáceis, tem ela para ouvir, né, que é uma ferramenta maravilhosa também. E o Senhor nos deixou esse presente, esse legado, para que a gente possa conhecê-lo cada vez mais. Se tem uma coisa que Deus ele quer, é que a gente o conheça. Se tem uma coisa que a gente precisa, é conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus? Pela palavra. Salmo 19, do 7 a 10, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Salmo 119, Luli. Inclusive, é o salmo maior, né? É o capítulo maior da Bíblia. Uma das curiosidades, né? Mas a gente não vai ler ele todo, não. São 176 versículos. Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o 105 agora: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é um tesouro que foi nos deixado, mas esse tesouro ele precisa ser encontrado para a gente poder conhecer, e quanto mais a gente conhece, mais a gente precisa conhecer. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Graça e paz. Como a pastora disse, hoje é o dia da Bíblia e a gente vai estar usando esse momento de abertura para estar falando um pouquinho sobre isso. Afinal, o Senhor escolheu se apresentar a nós através do seu Espírito, claro, mas também testificar isso através da sua palavra, da sua Escritura, a qual é viva e eficaz. E aí eu queria ler lá em 2 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 9. Mas antes de ler, eu queria falar um resumo do que aconteceu antes dessa leitura. Na época dos reis em Israel, a gente vai ver que todo o livro de reis vai ser dito assim: tinha um rei bom e tinha um rei mau, né? E esse rei foi bom até o dia do seu sepultamento. E esse rei foi mau, né? Seguiu o caminho de seus pais. Então vai dizer assim. E o que dizia que era um rei bom ou um rei mau? Era se ele era condizente com as leis do Senhor, se ele mantinha um povo sendo guiado pela doutrina do Senhor, ou se ele não era, ou se ele, enfim, né, corrompia o povo, porque apesar do povo ter a lei, muitos dos reis até matavam aqueles que gostariam de se manter perseverantes ali na palavra de Deus. E aí isso mudava de reinado em reinado. A gente vai ver que o livro de Reis é todo assim: vai ter rei bom, vai ter rei mau, ter rei bom e rei mau. Mas toda vez que fala do dia da Bíblia e que fala da palavra de Deus, uma coisa que me toca demais é essa história do rei Josias, porque é uma relação que a gente vai ver aqui de contato com a palavra que é muito linda, que é de fato eficaz, né? Que é de fato para aquilo que ela veio, né? A Bíblia não é só um livro histórico, ela é. Muitos eruditos às vezes usam a Bíblia, né, para estudar como ferramenta histórica, mas ela é muito além disso, né? Ela é a palavra do amor das nossas vidas. Ela eu fico brincando que são como se fossem várias cartas de amor. E o amor inclui cuidado, o amor inclui repreensão, o amor inclui educação. E é isso que Deus faz através da palavra dele. E quando a gente vai ver, esse rei, ele foi neto do pior rei que já existiu em Israel. E o seu pai também seguiu os passos do avô dele, né? Ele era neto de Manassés. E foi um rei tão ruim que ele chegou a sacrificar o próprio filho diante dos deuses e dos ídolos que ele colocou dentro do templo do Senhor. Então ele começou a trazer essas idolatrias para o povo de Israel e corrompeu todo o povo. E assim o seu filho, né, o filho de Manassés, fez a mesma coisa. E aí vem Josias. Josias começa a reinar aos 8 anos, cresce numa educação equivocada, aceita do que é certo e o que é errado, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que existia um Deus sobre Israel. Só que ele não tinha tido contato com a sua palavra, porque os seus antepassados estavam tão ignorando isso que deixava intocado lá dentro do templo, ninguém mais lia os livros da lei ou a palavra do Senhor. E aí, um belo dia, Josias pede para reformar o templo do Senhor. E aí, quando ele manda os seus servos a essa reforma, um deles chega e fala que achou o livro da lei. E ele não tinha nem noção, e ele já estava no 18º ano do seu reinado.
não foi a educação que ele recebeu de seus pais, mas é lindo o que acontece a partir desse encontro com a verdade do Senhor. Que aí diz assim, no 10. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu diante do rei. Esse era o livro da lei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. E o que significa isso de rasgar as suas vestes? Né? Ele se entregou, ele estava num momento de luto, ele estava num momento de arrependimento, porque ele se deparou com a verdade de Deus e ele falou: não tem nada disso aqui. Nesse povo, a gente está muito longe do Senhor. Meu Deus, ele começa a ficar aflito com aquilo e a pedir perdão a Deus e a clamar ao Senhor para endireitar tanto a vida dele quanto a vida do povo, porque ele teve dimensão da distância que eles estavam da verdade de Deus. E é lindo esse constrangimento, é esse poder que a palavra tem que administrar em nós, de transformação. E aí o que acontece? Ele vai e pede para que os sacerdotes consultem ao Senhor acerca disso. Meu Deus, Deus deve estar super irado com a gente. É isso que ele pensa. E aí eles vão consultar a profetisa, que tem um nome engraçado, Hulda. E ela diz assim da parte do Senhor, lá no versículo 15. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que é Josias, que está lá clamando pelo povo, porque ele se encontrou com a verdade de Deus através da palavra, mas ao rei de Judá, e a gente pode atribuir isso, mas aos meus filhos que têm me buscado, mas àqueles que têm me encontrado através da palavra, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração, e isso é para os filhos de Deus, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas vestes e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Ou seja, para nós que vimos a sentença da ira de Deus sobre a terra, né, de morte eterna, e diante disso nós nos humilhamos e clamamos a Deus por salvação. Ele diz no versículo 20: por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz. Os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre esse lugar, porque a gente vai estar num lugar muito melhor. E diante disso, a gente pode... É esse tipo de poder que a palavra de Deus tem. Ninguém pregou para Josias, né? Ninguém fez um jogo de palavras, ninguém cantou um louvor para ele se emocionar. O sacerdote simplesmente leu, e até tentando entender, né? E aquilo foi o suficiente, porque a palavra de Deus é suficiente para edificar, para salvar, através do Espírito dele. E a gente pode ter um pouquinho de dúvida, né? Mas será que essa palavra de Josias, que aconteceu lá muito tempo atrás, será que ainda é a mesma palavra de hoje? Será que eu posso confiar nesse livro que está aqui? Porque tem tanto tempo, né? Tem guerra, livros se perdem, livros se queimam, livros se desfazem nas mãos porque são frágeis. O quanto eu posso confiar nisso? E aí uma curiosidade do dia da Bíblia, que é sobre a crítica textual. Porque é uma ferramenta, né? É até praticamente uma profissão, que tem avaliadores que confirmam a veracidade dos textos. Então a gente vai ter livros muito antigos, vai ter histórias de Platão, de Aristóteles, que são textos consagrados até nas universidades, né? E de vários outros autores. E quando a gente vai ver a veracidade desses textos, que é medida a partir das cópias que existem, né? E o quanto as cópias se mantiveram fiéis umas às outras, até a mais antiga que existia, a gente vai ver que a igualdade entre as cópias dos textos de Platão batia lá em 63%.
Ou seja, o restante a gente não tem como testificar se é do original, se não é, se foi acrescentado depois, se foi Platão que escreveu. Então, boa parte do texto a gente não sabe, de fato, o quanto ele é verdadeiro, né? A gente só tem certeza de 63%. E aí, quando a gente vai ver, Platão só teve 7 cópias em 1250 anos. E o Evangelho de João, que era um texto perseguido, que as pessoas tinham que, para comprar um papiro, era um dia inteiro, eram 4 dias de trabalho braçal pesado para comprar uma folha. E nossos irmãos lá da igreja primitiva se matavam por isso, para preservar essa palavra. Escreviam em cavernas, escondiam em cavernas, para que não fosse destruído, porque anunciavam um Deus que não era César. E isso já era crime federal na época. E aí a gente vai ver, poxa, se Platão, que era um texto ok, não tinha perseguição, teve só 7 cópias, talvez o Evangelho tivesse até menos, né? Porque o povo era pobre, já começava daí. E a gente vai ver que temos, no mínimo, registradas 5.856 cópias só do Evangelho de João. E 25 mil papiros só dos evangelhos no total. E quando a gente vai ver aquela veracidade entre as cópias, né, ver se de fato está parecido com o original, o que mudou, o que não mudou ao longo dos anos, lembra que de Platão, que é usado nas universidades, né, que é um texto consagrado, é de 63% de fidelidade. No Evangelho de João, a gente alcançou 97% de fidelidade, porque não é obra de homem, é obra do Senhor, e o Senhor cuida de sua palavra. Essa mesma palavra que transformou a vida de um povo, que salvou uma nação inteira. Porque diante do arrependimento daquele rei, ao se encontrar com a verdade do Senhor, todo o povo se redimiu com o Senhor e começou a andar de um jeito diferente. É isso que a palavra tem que fazer nas nossas vidas, nos fazer andar de um jeito diferente. Porque o velho homem morre e a gente vira uma nova criatura no Senhor, que não vai morrer com esse mundo, mas vai ganhar a salvação eterna. Então, que a gente tenha prazer em se dedicar ao estudo dessa palavra maravilhosa. Vidas foram perdidas para que ela chegasse na nossa mão, de tanto fácil acesso hoje, em tantos idiomas, em tantas versões, com letra jumbo, com letra mini, versão de bolsa, no telefone. Que a gente priorize, né, esse momento com a palavra do Senhor, que a gente valorize isso, porque foi com muito cuidado que o Senhor trouxe, desde a transformação de lá de Josias, muito antes disso, lá quando começou em Moisés a ser escrita, e o Senhor manteve esse contato com o seu povo, através da sua santa palavra, em meio a mortes, perseguições, escassez, mas sempre com a provisão divina do Senhor. Então, que a gente ame, né, estar com o Senhor, estudar sobre o Senhor através dessa palavra, e lembrando que ela é viva. Então, se ela não vive em nós, para que sejamos transformados como todo um povo foi, através do arrependimento, é só mais um livro. Do versículo 6 em diante. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, ou o favor de Deus, ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é uma mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de
Jesus Cristo. Então, não é o evangelho das religiões. O evangelho que Paulo está falando, o evangelho correto, o evangelho puro, o evangelho santo, não é o evangelho das religiões. Não é o evangelho da igreja evangélica, não é o evangelho da igreja católica, não é o evangelho dos espíritas, dos adventistas, dos mórmons, não é dos neopentecostais, não é dos pentecostais, nem dos tradicionais, nem dos arminianos, nem dos calvinistas. Não é da religião. O evangelho também não é dos ministros, não é dos ministros, não é de Paulo, não é de João, não é de Tiago, não é de Lucas, não é de Mateus, não é de Maria, não é de Hernandes Dias Lopes, nem de Nicodemos, não é de Malafaia, não é de Leonardo Salles, nem David, que eu não sei o resto do nome dele, nem do Eduardo, pastor Eduardo, e alguns costumam te chamar de Dudu, pastor Dudu, nem das mulheres, pastoras, bispas, apóstolas, profetisas, de empoderamento feminino evangélico contra os homens. Não é esse evangelho. Vocês sabem que hoje tem uma máfia feminina que rege e quer reger os homens brancos. Se alguém não sabe, é só vocês procurar na internet que vocês vão achar. Se você é branco, tu está lascado. Ainda bem que eu não sou branco. Eu faço parte dos escurinhos. Minha mãe também é escurinha, então eu faço parte. Né? Mas o evangelho não é dessa turma, não. O evangelho não é do encontro com Deus, não é do encontro de casais, não é do encontro de solteiros, não é das mulheres únicas, não é dos homens ao máximo, não é das crianças, dos jovens, dos velhos, do encontro de Isaac e Rebeca. O evangelho não é do encontro de Isaac e Rebeca, não. O evangelho não é o evangelho do vamos congregar com todos que se dizem evangélicos. Não é o evangelho de vamos juntar todo mundo, não é. Essa é uma mentira que é pregada. Nós devemos fazer parte de tudo, de todos que pregam e que dizem que amam Jesus. Não é, isso não é verdade. O evangelho não é esse evangelho de irmãos, de primos, de mãe, de pai, de tio, de vovô, de vovó, não é. De amiguinhos, não é. O evangelho não congrega pessoas que não conhecem a Cristo, simplesmente porque falam de Cristo. Não é esse evangelho. O evangelho é as boas novas de Cristo Jesus, o Senhor. O evangelho é a notícia de Jesus. E essa notícia de Jesus, eu quero revelar para vocês, que ela não é pregada hoje, nem antigamente, nem no futuro. Não, o evangelho de Cristo não é pregado ontem, nem é pregado hoje, nem é pregado amanhã. O evangelho de Cristo pregado, para anúncio e para entendimento de nós, é o evangelho eterno. É o evangelho do Cristo que foi morto na eternidade. Vocês sabiam disso? Abre comigo em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-na, está falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, percebe? Todos que habitam sobre a terra adoram a besta, o diabo, os seus anjos, todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde quando? Desde a fundação do mundo. O evangelho é o evangelho da glória de Deus, que foi anunciado na eternidade. O que acontece hoje aqui é o mover da glória de Deus. Cristo foi morto na eternidade. Deus, tem coisas que a gente não viu, mas pela fé nós entendemos que elas aconteceram, ela é real. Eu posso não estar nos céus, mas pela fé eu creio que eu estou lá. Eu posso não ver Jesus face a face, mas eu creio que pelo evangelho de Jesus Cristo, que eu estarei com Ele. Então a fé me leva à eternidade e conclui todas as coisas. Então o evangelho não é de homem, não é de pessoas, não é de religião, é de Cristo. É um evangelho anunciado desde Gênesis
Apocalipse. É um evangelho que é anunciado para todos, e ele não tem brechas nenhuma para que as pessoas digam o que querem ou modifiquem o que querem. E o Senhor Deus eterno preservou a palavra de Deus para que nós pudéssemos nos orientarmos por ela, só por ela. É só pela Escritura, é só pela graça, é só pela glória de Deus, é só por Jesus Cristo. Eu queria que os irmãos entendessem esse texto, porque é um texto que é praticamente o que nós vivemos hoje. Ele vai falar, volta lá o texto para mim, por favor, em Gálatas, pode ser na ACF. Paulo prega o evangelho aos Gálatas, anuncia a graça de Jesus, anuncia esse evangelho eterno. Ele não vem falar do que ele acha, ele não vem falar de algo que ele ouviu dos seus avós, ou de alguém importante que falou alguma coisa. E Paulo, então, foi praticamente os últimos dos apóstolos, e o último apóstolo, não tem mais apóstolo, o resto é só fichinha por aí, mas ele não recebeu orientação humana para entender o evangelho de Cristo. O que Paulo recebeu com os homens foram os atritos para que ele pudesse congregar e entender que ele era tão pecador quanto os outros. Mas as cartas que ele escreve é uma carta movida por Deus, tanto que essa palavra inspirada não é inspiração igual a gente acha, não. Eu vi um filme e me inspirei, eu ouvi um cantor e me inspirei, aí eu canto igual. Eu gostava muito do Logos, mas eu gostava muito que eu às vezes tentava imitar ele cantando, eu gostava de fazer a voz que ele fazia. Não era igual, porque o cara é fera, a voz dele é linda, mas eu gostava de cantar e me parecer com Paulo César, do Grupo Logos. Ele me inspirava a cantar igual a ele. Mas a inspiração da Bíblia não tem nada a ver com isso. Esse termo inspirado quer dizer movido por Deus. Quer dizer que Deus pegou a mão do sujeito e escreveu. Tanto que Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer assim: agora não é o Senhor quem diz, mas sou eu que estou falando. Ele está escrevendo e Deus está ali conduzindo ele a escrever a carta aos Coríntios. E aí chega um certo momento, ele está até falando de casamento, ele fala assim: não é o Senhor que está dizendo, vou dar a minha opinião, e creio que eu tenho o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo pode dar opinião, mas a liturgia bíblica, o exemplo bíblico, a doutrina tem que ser conduzida pelo Senhor, e Deus conduziu a mão dos homens para poder escrever este livro. E por que é um livro tão deturpado pelas pessoas? E por que é um livro que as pessoas querem acrescentar outras coisas? Porque as pessoas não querem obedecer a Deus. E todo aquele que não obedece à Escritura sagrada, dada por Cristo Jesus, sinto muito em dizer, é anátema. Olha o que o texto diz, versículo 6: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está admirado com os Gálatas, porque entraram alguns judeus no meio deles e começaram a dizer para eles que só Jesus não salvava, que eles tinham que fazer coisas da lei de Moisés, coisas que representava Cristo, os sacrifícios, a circuncisão, guardar o sábado. Isso tudo era só a representação daquele que viria. Então entraram pessoas para deturpar, para transtornar, para destruir aquilo que já tinha sido dito e deixado como ensinamento, não por Paulo, mas pelo próprio Cristo, porque o Evangelho é de Cristo, o Evangelho é eterno. A gente pode ter dúvidas como homens, e tem coisa que a gente lê e coça a nossa cabeça, e dói, é difícil, eu sei disso, é normal.
mas mesmo que coce a minha cabeça, e que eu digo, caramba, como isso é difícil entender, ou como isso é difícil aceitar, não é o evangelho seu, é o evangelho de Cristo, é um evangelho de Deus, ele é puro, ele é verdadeiro. Você não tem autoridade nenhuma para deixar que alguém, ou você mesmo, deturpe aquilo que já foi deixado como ensinamento, porque se você deturpa, é o que Paulo vai dizer, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ele está falando dos apóstolos, eu, Paulo, Pedro, Tiago, João, se nós, os apóstolos, nós mesmos, vos anunciar outro evangelho, outra escritura, além do que já vos tenho anunciado, que não é meu, é de Cristo, seja anátema. E ele confirma, assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Pastor, o que é anátema? Todos nós sabemos que é maldito, mas qual é a origem, qual é o entendimento real dessa palavra anátema? Para quem trouxe caneta, vamos lá, anotar. O que é o anátema? No Antigo Testamento, o anátema era uma oferta separada, devotada a algum Deus, a alguma entidade, não ao nosso Deus. Era algo que era separado para uma entidade. Alguém ia fazer uma oferta, separava o anátema. Esse anátema é para aquele Deus. Ninguém pode mexer. Por quê? Porque esse anátema é para o meu Deus, Deus da terra, Deus humano, Deus da imaginação dos homens, ok? Então ele pegava o anátema, aquele objeto, até pessoas eram oferecidas como anátema, era oferecido para sacrifício para aquele Deus. Ou o anátema, em algumas situações, era alguém que foi rejeitado por Deus, ele precisava morrer, então era um anátema, era separado para ser destruído. Ou essa oferta era separada para uma divindade dos povos, tá ok? Quando a gente vem para o Novo Testamento, o que se entende? Que aquilo que era separado para um Deus estranho era maldição. Eu não podia incluir no meio cristão, ou no meio dos judeus, ou no meio do povo hebreu. Eu não podia pegar daquilo que era oferecido para o mundo, para as entidades, pegar e botar na igreja. O anátema não podia entrar na igreja, porque o anátema era maldição. E ele está dizendo que olha como isso é grave, aquele que prega outro evangelho é esse anátema, é oferecido ao demônio, é oferecido a deuses estranhos, é oferecido a entidades e não a Deus. Esse que prega outro evangelho, seja ele quem for, deturpou a Bíblia, anátema. Muito sério, né? Isso é muito sério. A gente entra em alguns lugares e aquilo que Cristo já aboliu, já quebrou, já não se faz mais uso de alguns costumes, algumas pessoas vêm e introduzem no meio da igreja. Vocês estão entendendo? Isso é um anátema. Vocês vão ver o candelabro, e tem pessoas que quando vê o candelabro dizem, nossa, coisa que era do povo judeu, isso revela grandes coisas. A revelação do candelabro já veio, é Cristo, que ilumina os nossos corações, a arca da aliança, da presença de Deus. Aquela arca representava que Deus estava ali, as pessoas tinham que ir até Deus. Agora nós não vamos até Deus, Deus está em nós, Deus nos achou, Deus nos conquistou, nós não precisamos da arca da aliança. E quando eu pego isso e coloco, eu estou dizendo, Deus, eu prefiro a presença da tua arca do que a presença de Deus no meu coração. Aquilo já foi abolido. E outras coisas, eu olho para o mundo e digo, caramba, isso é legal na igreja, mas ela foi oferecida para o mundo, ou para demônios. Eu vou e coloco no meio da igreja, é o anátema.
quantas coisas nós temos introduzido no meio dos nossos cultos, e eu não tenho problema nenhum de falar, nós fazemos isso sempre. Nós introduzimos coisas que é do capeta para o nosso meio. Nós trazemos o anátema por várias e várias vezes a este lugar. Quando a gente prega assim, o pessoal fica assustado, né? A Cristina estava pregando em uma igreja, e eu senti quando ela falou alguma coisa parecida com isso, o pessoal se assustou, né? Caramba, estamos fazendo um culto para o Senhor, e essa mensagem não agrada muito não, é uma mensagem estranha. Gente, a mensagem do Evangelho é para alertar o meu coração, é para alertar o teu coração, para que a gente não fuja da verdade que foi deixado como ensinamento. As verdades do Evangelho eterno. Não é o Evangelho do vovô e da vovó que deixou para a gente antigamente, não. O cara ouviu alguma coisa, percebeu alguma coisa, foi lá, escreveu, e as pessoas seguiram aquilo, seguiram a tradição daquilo, seguiram e disse, não, mas meu avô faz, minha avó faz, mas qual o problema de estar isso no meio da igreja? O problema é porque não está escrito na Bíblia que é para fazer, é só esse. O Evangelho é garantido, é um documento. O Evangelho é igual você está entre advogados, né? Tem um documento ali, está escrito isso e isso e aquilo, tem que ser assim, 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 assado, né? Você vai, está ali tudo escrito, você vai e assina embaixo. Aí chega alguém e começa a fazer outra coisa, aí vai fazendo, alguém percebe, tem alguma coisa errada que a pessoa está fazendo. Por que você faz isso? Porque eu sempre fiz assim. Vamos ver se era para ser feito assim mesmo? Aí a pessoa vai lá e lê, mas não era para ser feito assim não, está aqui no documento. Mas sempre foi feito assim? Mas está no documento que é para fazer o contrário, está assinado. E aí você vai e faz de outra forma, porque alguém disse. Gente, se eu permito isso na minha vida, eu sou anátema, eu preciso voltar ao Evangelho. Foi igual a Lula leu do rei Josias, entrou no reinado, está lá vivendo alegremente no seu reinado, mandando em todo mundo, de repente vai lá e lê, está errado, meu Deus, peça perdão a Deus, eu encontrei na palavra de Deus o meu erro, o que eu faço? Volto, me arrependo, volto a fazer o que eu deveria fazer, como deveria ser, né? O que está escrito. Se eu perdi a verdade, eu tenho que voltar na verdade, e a única verdade que nos esclarece aquilo que nós devemos e como devemos andar, é a Bíblia, não é a minha emoção, não é o meu intelecto, não é a minha razão. Esse livro é tão extraordinário, que você pode ver uma criança, que começa a aprender a ler, e um doutor, PhD, lendo, não faz diferença, porque não é o doutor, nem a criança, é a palavra, porque é ela que nos ensina, é ela que nos instrui, é ela que dá prumo, e se nós não andamos de acordo com ela, nós estamos correndo um sério risco de sermos chamados anátemas. A palavra de Deus, ela é muito linda, e eu amo a palavra de Deus, e todos os dias quando eu leio eu tenho que pedir perdão, porque eu vejo quanto estou distante, e vejo quantas vezes eu uso a palavra de Deus, às vezes para o meu benefício. Eu quero a solução de alguma coisa, então eu abro a Bíblia. Eu quero razão para aquilo que eu penso, eu vou e abro a Bíblia. Aí se eu não encontro na Bíblia, aí eu encontro no vizinho, né? O vizinho tem uma coisa aqui parecida aqui, deixa eu ver o que ele está falando. Ah, legal, agora eu vou juntar com a Bíblia, aí eu resolvo o meu problema. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para que nós nos arrependamos todos os dias daquilo que a gente faz contrário ao Senhor, porque o Evangelho é eterno. Ele vai falar aqui no versículo 10, porque persuado eu agora a homens, ou quero envolver homens, ou quero manipular homens, quero manipular a Deus, quero me fazer com que Deus me ouça, ou procuro agradar a homens. Ele vai falar, porque se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo.
O evangelho hoje pregado por muitas pessoas é o evangelho do quero te agradar, é o evangelho de você estar passando por um problema, pode deixar, eu vou resolver o teu problema. Olha o que a Bíblia diz: Deus tem dupla honra para a tua vida, amanhã vai dar tudo certo, pode vir para cá, bota uma música no fundo aí que agora vai ficar bom o negócio, né? Aí bota a musiquinha no fundo, né? Se alguém te fez mal no passado, olha, se você... Não, o evangelho diz: todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas a graça em Jesus, Ele restaura teu coração. Por quê? Porque a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, é a lei do Senhor que é perfeita, é ela que restaura a alma, ela é luz, como foi lido aqui, para o teu caminho. A Bíblia é luz, a palavra de Deus é luz. Por quê? Porque é um livro iluminado? Não, porque o autor é a própria luz, ele é a luz. Então ele escreveu para que eu e você, com os nossos problemas de cabeça, com os nossos problemas de pecado, nós pudéssemos analisar se o que eu sinto, se o que eu procuro é verdade, ou senti alguma coisa. O que eu faço? Corro para a palavra. Olha, eu vi alguém falar alguma coisa, o que eu faço? Corro para a palavra. Por quê? Porque o meu coração é mais enganoso que todas as coisas, a Bíblia diz isso, e perverso, quem o conhecerá? Se o meu coração é perverso, e eu procuro outro caminho, quer dizer que eu vou andar por caminhos que são tortos, e aí se eu volto para a palavra, ela vai me ensinar a verdade, e vai me fazer rejeitar aquilo que não é de Deus. É simples, o evangelho é simples. E outra, você não precisa conhecer a Bíblia de cabo a rabo, você precisa se entregar ao Senhor, para que Ele te ensine esta verdade. Olha o que diz no final, ele vai falar aqui, versículo 11 e 12, mas vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Abre João, e a gente encerra, João capítulo 5, versículo 39, Jesus está diante dos judeus, e eles começam a indagar Jesus, como sempre eles querem provar Jesus, querem saber se Jesus realmente é o Messias, né? Porque a gente quer ver se aquela igreja presta, se aquele pastor presta, a gente quer ver na estrutura, né? A gente quer ver na ideia, a gente quer ver se o cara é PhD, se o pessoal se arruma bem, se a igreja tem porcelanato, rebaixamento, melhor som, né? Se o cara estudou na França, se estudou na Itália, aí a gente olha para isso, né? Aí estava lá os judeus querendo ver isso em Jesus, Jesus que ia até os pecadores, que não andava com os pecadores, mas os pecadores arrependidos andavam com Jesus. E estava lá uma ex-prostituta, um ex-viciado, estava lá um ex-maluco, tinha ex de tudo lá, doidos que antigamente eram pervertidos, mas andavam com Jesus, porque receberam a cura, receberam a restauração, e eles estão lá brigando com Jesus, tipo assim, é você mesmo? Me mostra alguma coisa, eu quero saber, né? Era esses os questionamentos. Aí lá em João capítulo 5, versículo 39, Jesus vai falar para eles: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês estudam elas, e vocês dizem que a vida eterna está na Escritura, e são elas que de mim testificam. A Bíblia não testifica de outra coisa. Aqui não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, aqui não tinha as cartas de Paulo, não tinha as cartas de Pedro. Aliás, eles ainda estavam aprendendo, eles não tinham nem o Espírito Santo direito, né? Porque o Espírito veio sobre eles quando Jesus subiu aos céus. Então, de que Escritura Jesus está falando? Do Antigo Testamento. O Evangelho está no Antigo Testamento. Tudo que a gente precisa saber está no Antigo Testamento. Jesus não contou nada novo.
Jesus anunciou aquilo que já estava escrito. Então, desde sempre, ninguém precisa deturpar nada, porque é o mesmo evangelho desde o começo até o fim. Ninguém precisa inventar. Ninguém precisa dizer que desceu um anjo e disse: agora você tem que fazer isso, o dia de Jesus voltar é aquele, agora você tem que pagar isso, ou faça aquilo outro. Não, porque o evangelho é o mesmo desde o princípio, e Jesus está afirmando: são as palavras, é a escritura que fala de mim. Quer conhecer Jesus? Leia a escritura. Esse é o evangelho desde o começo, mostrando a salvação, a graça de Deus. É isso que o evangelho traz. É isso que o evangelho traz desde o início, e que eu e você precisamos olhar para ele com todo carinho, amar as escrituras com todo carinho, porque ela revela Jesus, ela revela o teu coração, e ela te ensina como andar neste mundo caído. Para encerrar, eu quero dizer que você foi feito para a glória de Deus. Você não foi feito para os homens, você não foi feito para a religião, você não foi feito para a família, você foi feito para a glória de Deus. E se você ama a Deus, você ama a sua família, e quer ver a sua família diante desse Deus, diante desse reino, diante desse evangelho. O tempo hoje de alertar as pessoas é agora. O evangelho da graça a ser pregado é agora, para que eles possam ouvir, porque lá não tem mais tempo. O tempo de voltar é hoje, o tempo de ouvir a voz de Deus é hoje, o tempo é agora, porque o anátema não tem relação com os céus, não tem ligação com Cristo. Então, que essa palavra envolva o teu coração, que você possa entender que o evangelho de Cristo é eterno. Ame a Jesus, ame a palavra de Deus, não se envolva com anátema. Gente, a gente só pensa no anátema lá fora, a gente olha para um centro de macumba, para um centro espírita, não tem nada a ver com os evangélicos, a gente diz anátema. Gente, o centro de macumba está dentro da igreja, está dentro da igreja. O centro de espiritismo está dentro da igreja, está dentro da igreja, dentro das igrejas. É só você ver as coisas que têm acontecido, está aqui dentro. Quando eu falo aqui dentro, não é nesse lugar não, e eu espero que a gente mantenha essa firmeza de não permitir. Algumas coisas ainda a gente deixa por falta de estrutura, ensinamento, de ainda de compreensão, tá? A gente vai tentando organizar, mas não permita que o mal se envolva ou envolva a tua vida, ao ponto de você achar que tudo é de Deus, porque não é. O evangelho da graça veio de Cristo, e Cristo não aceita outro evangelho a não ser o dele, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e esse antes envolve toda a terra, de Gênesis a Apocalipse. E que essa graça alcance o teu coração, que você ame a Jesus e ame falar deste evangelho que ele deixou para nós. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Eu queria ler, antes da gente orar, a gente vai cantar a tua palavra escondida e guardada em meu coração, tá? Mas tentei copiar para ficar fácil. Jesus em cada livro da Bíblia. Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Números, Jesus é a rocha ferida. Deuteronômio, Jesus é o fiel profeta. Josué, Jesus é o príncipe dos exércitos do Senhor. Juízes, Jesus é o libertador divino. Ruth, Jesus é o parente redentor. 1 Samuel, Jesus é o ungido. Em 2 Samuel, Jesus é o filho de Davi. Em 1 e 2 Reis, Jesus é o rei que governa. Em 1 e 2 Crônicas, Jesus é o construtor do templo. Em Esdras, Jesus é o restaurador do templo. Em Neemias, Jesus é o restaurador da nação. Em Esther, Jesus é o conservante
da nação. Jó, Jesus é o Redentor de estar. Salmo, Jesus é o louvor de Israel. Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Eclesiastes, Jesus é o grande mestre. Cantar de Salomão, Jesus é o mais justo dos 10.000. Isaías, Jesus é o servo sofredor. Jeremias, Jesus é o criador da nova aliança. Lamentações, Jesus é o homem de dores. Ezequiel, Jesus é a glória de Deus. Daniel, Jesus é a vinda do Messias. Oséias, Jesus é o amante da prostituta. Joel, Jesus é a esperança de Israel. Em Amós, Jesus é o lavrador. Obadias, Jesus o Salvador. Jonas, Jesus é o ressuscitado. Miqueias, Jesus é o reinar em Israel. Naum, Jesus é o vigador. Abacuque, Jesus é o santo de Deus. Sofonias, Jesus é o rei de Israel. Ageu, Jesus é o desejado das nações. Zacarias, Jesus é o poder do justo. Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Em Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Marcos, Jesus é o servo do Senhor. Em Lucas, Jesus é o filho do homem. Em João, Jesus é o filho de Deus. Em Atos, Jesus é o Senhor ascenso aos céus. Em Romanos, Jesus é a justiça do crente. Em 1 Coríntios, Jesus é a santificação do crente. Em 2 Coríntios, Jesus é a suficiência do cristão. Em Gálatas, Jesus é a liberdade do crente. Em Efésios, Jesus é a cabeça exaltada da igreja. Em Filipenses, Jesus é a alegria do cristão. Em Colossenses, Jesus é a plenitude da divindade. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o conforto do crente. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é a glória do crente. Em 1 Timóteo, Jesus é o preservador do cristão. Em 2 Timóteo, Jesus é o recompensador dos cristãos. Tito, Jesus é a bem-aventurada esperança. Em Filemão, Jesus é o substituto. Em Hebreus, Jesus é o sumo sacerdote. Em Tiago, Jesus é o doador da sabedoria. Em 1 Pedro, Jesus é a pedra principal. Em 2 Pedro, Jesus é a preciosa promessa. Em 1 João, Jesus é a vida. Em 2 João, Jesus é a verdade. Em 3 João, Jesus é o caminho. Em Judas, Jesus é o advogado. Apocalipse, Jesus é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Toda a Bíblia pronta para Jesus.